Estamos aqui no nosso primeiro Pod Glória. Pode. Seja muito bem-vindo. E pode ficar, porque a casa é sua, a casa é nossa, é de quem vier. Ou Pod Glória, ou GlóriaCast, ou enfim, né? Ajuda a gente, inclusive, na ideia do nome, vai ser bom. A primeira coisa que você vai fazer aqui nesse vídeo é comentar aqui embaixo um nome para esse formato de vídeo nosso, né? É um podcast onde vai contar sobre diversos assuntos entre nós, entre outros convidados. Mas a primeira coisa que você vai fazer é sugerir um nome para esse projeto. Pode falar com a boca cheia. Eu sou Emanuel Reis, cabeleireiro especialista em cabelos naturais, empresário da área da beleza. Junto aqui com a minha esposa, né, empreendendo juntos há quantos anos? Há muitos anos, há mais de 10 anos, há mais tempo. A gente empreende juntos há mais tempo do que a gente é casado, né? É verdade. Que é uma observação aí, a gente começou a trabalhar juntos antes de casar. Trabalhamos juntos antes de namorar também. Sim. Mas, enfim, uma história tanto de trabalho quanto de amor. Demos sorte nos dois lados. Sim, sorte no trabalho e sorte no amor. Inclusive, fica a dica, né? Pra quem quiser estar de olho aí em alguém, chama uma pessoa pra prestar um serviço. É isso. Pra fazer um negócio. Investe na pessoa que depois o reinvestimento é dobrado, entendeu? O negócio chama a pessoa pra prestar um serviço. Vai, fala que se apresente. Mas Quem então, é você? Eu sou uma pessoa que eu ainda tô descobrindo ainda, na verdade, quem eu sou. Tem 3 meses que eu tô fazendo terapia pra descobrir isso. Porque eu me considero multipotencial, né? Então, assim... E humilde. Então, assim, muitas coisas, mas sobretudo aqui eu sou gestora da Glória Casa de Beleza e sou mãe da Glória e do Igor, mas antes de tudo isso eu sou filha e sou esposa. Então, é isso. Acho que é difícil a gente se apresentar, né? É difícil. Mas ao longo desses próximos vídeos, vocês vão nos conhecer cada vez melhor. Uma observação que eu preciso fazer é que nesse, e provavelmente todos os outros vídeos desse podcast, você vai ouvir sons da natureza, que eu costumo dizer. Pássaros, cachorro latindo, criança chorando, buzina, ambulância, enfim. Estamos aqui em casa, no quintal de casa, no quintal do Glória Casa de Beleza. Sim. E no quintal da nossa casa também. E né, na Tijuca tá acontecendo a vida. A vida tá acontecendo na Tijuca e tá acontecendo aqui também. Isso. Acho que a gente escolheu esse lugar aqui porque basicamente é um lugar que a gente se reúne, né? A gente se reúne aqui para reuniões, a gente se reúne aqui no final de semana para trocar, a gente se reúne com as nossas crianças, então acho que é o nosso lugar de tempo de mesa. Muito bom. Inclusive fazer já uma thumb aqui, ou um corte, fazer um corte. Tempo de mesa é muito importante para mim. E num curso que eu fiz recentemente sobre negociação e influência, eu fui convidado... Poxa, eles estão cantando bastante eles hoje. É hora. Eu fui convidado a desenvolver uma frase de efeito que faz sentido para mim. E aí, essa frase, né, eu juntava um monte de palavras que faziam sentido, um monte de coisas. E aí a frase é a seguinte: prosperidade para mim é o tempo de mesa, onde acontece a troca de presentes, a troca de olhares, e isso acompanha o crescimento do grupo. Nossa. Forte, né? Você criou essa frase? Eu queria essa frase. Caraca. Esse é o corte. Mas... é isso, a importância do tempo de mesa, por isso estou sempre você também pro nosso tempo de mesa. Então, quer um café? Se quer, pega aí na sua casa um café e acompanha com a gente os próximos minutos desse podcast. Sim, muito bom. Eu acho que para o primeiro, né, acho que a gente precisa falar um pouco sobre nossa construção como pessoas e enquanto empreendedores, né? Sim. É uma coisa que, não sei se eu posso dizer que surgiu, mas hoje nós somos e somos, eu sendo bem sincera, assim, eu acho que nós somos numa proporção que eu nunca imaginei, assim, eu acho que a gente já tá num lugar onde eu, talvez há uns 4, 5 anos atrás, não fazia ideia, assim, nem se eu pudesse projetar, eu acho que eu não conseguiria chegar aqui hoje, talvez por influência, assim, do passado, né, já começando, influência da criação familiar, influência do que eu tive acesso. Eu acho que eu não conseguiria me imaginar hoje sendo uma proprietária de um negócio de beleza,
com quase 10 colaboradores, com uma estrutura, fazendo o que a gente faz, sabe? Assim, acessando lugares, sobretudo acho que vamos ter que fazer um desse, né? Sobre acesso a lugares, que eu acho bem interessante. Informação. Que a gente tá hoje. Então, assim, eu ainda, sempre que toca nesse assunto, minha cabeça faz vários reviews, assim, sabe? Pensando, caramba, tamo aí, sabe? Tamo aí, tem suas lutas. Ou você tem, né? Todo dia. Às vezes é um dia atrás do outro, soco no estômago, né? De manhã, tipo, levanta, vai. Mas eu acho que é bom, assim. Em contrapartida, você não vislumbrava nesse lugar, eu já visualizava ele e visualizava como um lugar passageiro de um lugar maior ainda que eu vou chegar, sabe? Uau. Eu sempre fui convidado, desde a infância, fui convidado a sonhar mais, sonhar além. Muito bom. E isso não diretamente dos meus pais falando, sonhe alto, você pode conquistar o que você quiser. Um gás motivador. Assim. Igual a gente faz com a Glória, por exemplo, de permitir que ela viva seus sonhos, ela acredita que ela pode ser o que ela quiser um dia. Mas com a própria vivência deles, né? Sim. Então, e conhecendo a história dos meus pais, de onde eles vieram, como é que foi a infância, a juventude deles, me fez entender que, caramba, eu posso chegar a lugares maiores também, sabe? Então, é isso. Eu acho que os pais, né? Nós somos pais, a gente pode falar sobre isso com autoridade. Sim. A gente ensina muito mais com as atitudes, com a vivência, do que falando, né? Só pregando. Aquele faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não funciona. Você tem que fazer o que eu falo, filhos, você tem que fazer também o que eu faço. Porque o que eu faço vai ser a maior influência para você. Sim. E aí, já contando um pouco de porquê, né, eu vislumbrei lugares maiores, eu sou filho de um pai que é nordestino, veio de lá da Paraíba pro Rio de Janeiro para tentar a vida como enfermeiro, como enfermeiro, mas caiu no Rio como pedreiro. Meu Deus. Acho que meu pai chegou a trabalhar na Santa Casa, se eu não me engano, durante um pouquíssimo tempo. E aí foi bombeiro hidráulico também, e aí caiu como mestre de obra, sabendo fazer de tudo um pouco quanto a obra. Caraca. Então, o que eu conheço da vida do meu pai foi sempre a vida dele, né? O que eu vivenciei dele foi sempre ele como pedreiro, como mestre de obras, né? Eu nasci, meu pai tinha seus 60 anos, 60 e pouco. Então, sempre conheci meu pai como mestre de obras. Provavelmente depois da aposentadoria, né? Ele começou a fazer isso. Era um homem nordestino raiz, sabe? Bem forte, bem turrão, trabalhador demais, enfim. Já minha mãe é uma mulher negra, irmã de 5 ou 6 irmãos, né? 5 ou 6 irmãos ali, que eram uns criados pelos outros, porque não tinham pais e mães. O pai e a mãe da minha mãe faleceram muito cedo, ela era muito nova, e aí um irmão cuidava do outro. E, tipo, caraca, vim desse lugar, né? Lugar extremamente periférico, de criação sem paternidade, de muita dificuldade. Vi minha mãe ascendendo junto ao meu pai, mostrou pra mim que, tipo, é possível. Sim. E é mais possível ainda quando você tá acompanhada, né? Sim. Seus pais eram empreendedores, né? Eles tinham lanchonete. Isso aí. Aí depois ele, com as obras, sua mãe também cooperava de alguma forma, Sim, né? eles conheceram na comunidade do Chapadão, que fica, eu acho que é Baixada Fluminense, na Pavuna. Ou Zona Norte, não sei, geograficamente, não sei. Mas conheceram lá, e lá meu pai se apaixonou pela minha mãe, aí minha mãe tinha 2 filhos, meu pai tinha filhos também, só que mais velhos. E aí se conheceram naquele contexto ali de comunidade, meu pai ia pra lá para poder fazer uma obra numa igreja. Eles se conheceram, se relacionaram, e veio eu e meu irmão mais novo. E juntos, né, morando ali na comunidade, abriram uma lanchonete. Qual era o nome da lanchonete? Emanuel Lanche. Não, fala com propaganda, por favor, né? Como assim? Lanchonete Emanuel Lanches. Venha você também deliciar a sua alma e espírito.
Meu Deus! Emanuel E aí eles tiveram essa lanchonete, empreenderam juntos, meu pai é pedreiro, então sempre foi empreendedor. E aí até fazendo um gancho, já pulando a história pra mim de novo, eu costumo às vezes me apresentar que eu sou cabeleireiro por formação, mas empreendedor desde sempre, sabe? Porque quando eu me tornei cabeleireiro, profissionalmente, né, já tinha que ter um CNPJ, não era carteira assinada mais, porém não era CLT mais, né? Só que sempre para eu conseguir ter recursos financeiros, né, captar dinheiro fazendo cabelos, eu tinha que empreender. Tinha que vender meu serviço, fazer um desconto, fazer um evento, uma ação, alguma coisa para poder atrair clientes e fazer o dinheiro. Então, acho que o espírito empreendedor também veio desde sempre em mim, né? Para conquistar coisas que os meus pais me dessem. Enfim, acho que o espírito empreendedor sempre veio de nós, especificamente pessoas que vêm de áreas periféricas, né? Isso. Esse lance do ganhar alguma coisa ali, de fazer por onde para poder conquistar, conseguir, tá muito na veia do empreendedor. Sim. Eu acho que essa parte do entender, me entender como empreendedora e tudo mais, ela demorou um pouco para acontecer. Assim, eu fazia prestação de serviço, né? Sim. Eu era freela. Quando eu comecei a maquiar, eu ainda não sabia nem o que eu queria fazer na faculdade, né? Assim, tava num processo ainda, e aí eu resolvi fazer comunicação, e a comunicação me levou para maquiagem, de alguma forma, mas no intuito de me automaquiar para aparecer na frente da câmera e ser uma repórter. E aí, depois disso, eu comecei a entender que aquilo ali era um lado promissor, assim, diante do que eu via, do que eu pude desfrutar, dos lugares que eu tive acesso, me permitiram sonhar alto em relação à maquiagem. Aí entra o que eu falo sobre o ter acesso, né? Quando você tem oportunidades que te mostram um outro horizonte, que a gente fala além da ponte, né? Acaba que você fala, peraí, tem alguma coisa aqui que eu posso desfrutar, eu posso ir para esse lado. E aí, assim, o meu desafio foi levar isso para casa, entendendo que era uma possibilidade não só para mim, mas para os meus também. E depois de um tempo mostrando provas sociais de, tipo, sucesso, de crescimento, de que estava dando dinheiro e tudo mais, que eu pude mostrar que aquilo ali poderia ser minha profissão e me ajudaria financeiramente também, cooperando, né, ali para minha casa. Eu fui criada com a minha avó, então era só eu e ela. E a minha avó sempre me incentivou e me promoveu para arte, para ser criativa. Muito bom. Né? Ela, na comunidade, tinha balé, teatro, jazz, na minha época, né? Então, eu conseguia fazer um pouco de tudo. E aí entra a multipotencialidade, porque já desde cedo, eu comecei no balé com 3 anos. Então, assim, eu ia pra creche, da creche eu ia pro balé, do balé eu voltava, e aí quando tava maior já tinha explicadora, e aí tinha algum compromisso familiar. Então, assim, era tudo cronometrado. Eu chegava em casa, almoçava, eu trocava de roupa, já ia para algum outro lugar, ou tirava o cochilo e já ia. Então, essa vida ativa, ela sempre veio junto comigo. Hoje eu me pego num lugar de querer desacelerar, sabe? Mas ainda é algo que vem, né, de lá. E voltando para essa questão do descobrir ser empreendedor, eu notei que eu era uma empreendedora quando eu comecei a ter uma demanda de maquiagem que eu precisava contratar pessoas para me auxiliar. E aí eu falei assim, caraca, eu sou uma empreendedora, eu sou uma pessoa, uma empresária. Eu falava, eu sou uma empresária, sou uma pessoa que contrata outros para prestar serviço. Inclusive, me contratou ela. Pra fazer um serviço, fazer um serviço. Então, foi aí que eu me dei conta que eu empreendia, sabe? Sim. Eu comecei a ter esse senso de sou empreendedora a partir do momento que eu comecei a ter condições de contratação, de contratar pessoas para trabalhar para mim. Sim. E aí que a ficha caiu. Foi então que eu comecei a procurar especializações que me permitissem estudar para ser líder, estudar para gerenciar pessoas, estudar para ter oportunidades de
saber precificar o meu valor e saber também organizar ali a gestão financeira para pagar o outro também. Sim. Né? E não, eu tive muitos prejuízos no início. Então, eu ficava, caraca, eu preciso achar uma forma das pessoas pagarem e eu conseguir pagar o terceiro e ainda sobrar para mim, ainda ter lucro. Sim. Foi onde eu comecei a estudar mais sobre essa parte de liderança e etc. Então, demorou um pouco para isso acontecer, sabe? Acho que tem uns 4, 5 anos que isso de fato se deu na minha vida, e desde Sim. então a gente não para, porque todo dia a gente se pega em alguma coisa para crescer, né? Hoje, Sim. por exemplo, a gente teve cultura e eu já vi coisas que eu preciso crescer, que eu tenho que me aprender, a me disciplinar, Sim, é isso. enfim. Então, acho que foi esse o ponto, sabe? Assim, de me enxergar. E, assim, na minha família mesmo, assim, os próximos, eu não tinha empreendedores. Não tinha pessoas que faziam coisas. As tentativas de empreender dos meus parentes eram meio que falhas, sabe? Tipo, começava algo. E aí, uma coisa que eu sempre tive pavor, que eu via acontecendo, era o fiado. Sim. Ai, gente, olha, eu vi assim, tipo, já teve gente na minha família que vendia roupa. Aí falava pra vizinha assim, toma aqui, não sei o que. A vizinha falava, vizinha, hoje eu não tenho como pagar, não. Aí falava, depois tu paga. Só que o depois tu paga ficava. E aí, quando eu perguntava sobre o recurso, eu pedia alguma coisa, eu falava, não tem dinheiro, mas não vendeu o negócio, mas fulano ainda não pagou. E aí eu ficava assim, gente, tipo... E aí, então, assim... Pra mim, eu tinha sempre a convicção de que o cliente tinha que pagar um sinal e no dia pagar antes de começar o serviço. Sim. Ou ainda, tipo, se eu vou promover algum desconto, mas que pague na hora, né? Ou antecipado. Então, assim, esse era sempre um trauma da minha vida, era ver a família investir em coisas e vender fiado. Sim. Então, era uma experiência de empreendedorismo que eu definitivamente não quis trazer pra minha carreira. Interessante. E falando aí, pegando esse gancho de pagamentos, dinheiro, já também tem uma contrapartida do meu lado que, graças a Deus, eu nunca precisei me preocupar com isso. Eu venho de uma família, não sei se posso dizer muito pobre, né, mas periférica, com as suas dificuldades, né, de uma comunidade, mas, graças a Deus, nunca faltou nada. Eu nunca presenciei a falta de nada, né? Posso dizer assim. Talvez perguntar pra minha mãe, ela vai falar, já faltou isso, já faltou aquilo, mas eu nunca presenciei a falta, a escassez. Muito bom. Então, nunca também senti a necessidade da abundância, sabe? Como eu nunca presenciei a escassez, o que eu vivia já era o suficiente para viver, então eu não queria ter que ficar correndo atrás de mais. A melhor forma de empreender e ganhar dinheiro foi para, de fato, fazer mais pessoas felizes, sabe? De fato, ter um propósito mais forte. E, claro, eu ia ganhar com isso. Então, quanto mais eu produzisse, mais eu ganhava, mais eu conseguia fazer o capital girar, né? Sim. Essa menina é ser carente, consumista, enfim. Fica quietinha, neném. Mas... como eu nunca presenciei essa falta, sabe? Alimento sempre tinha, às vezes ao almoço era só bolinha de feijão com farinha, eu lembro muito disso, minha mãe fazia, né? Só tinha feijão e farinha, pegava o feijão, farinha, fazia uma bolinha, fritava, dava pra gente, uma delícia, maravilhoso. Criativo, né? Super. Um quitute maravilhoso. Minha mãe é muito criativa nisso, na escassez, né? Na falta. Tanto que hoje ela faz artesanatos com coisas recicladas só por hobby. Pega coisas recicladas e faz artesanatos, que ela é muito criativa nisso. Não só nisso, né, de tipo, trazer pra necessidade, mas Sim. ela é criativa de forma geral, Sim. assim, ela faz com o que tem. Isso ensina muito, né? Sim, e aí, vivenciar isso de, tipo, nunca precisar ficar correndo atrás do dinheiro, foi um grande ensinamento pra mim, porque nunca fez falta, então não preciso correr atrás dele, ele tem que correr atrás de mim. Eu vou correr atrás de fazer pessoas felizes, de ter um trabalho muito bem reconhecido, enfim, ter um sucesso, né? Que é ter tempo de mesa, uma troca de presente, Sim. troca de carinho, de afeto. Outro assunto para outro episódio, né? O que é ter sucesso? Sobre isso.
Muito bom. E aí eu acho que fica uma continuidade aqui para um próximo episódio, né? Sim. A gente acho que contar um pouco de como é hoje, né? Que a gente contou um pouco de lá de trás, mas como é hoje a nossa vida empreendedora, né? Nossa família, nossa construção, o que nossa vida empreendedora ela contribui para os nossos filhos, para o desenvolvimento deles também. Sim. Eu acho que é algo válido para a gente trazer aí para um próximo episódio. Ou até o passo a passo, como a gente chegou até aqui, né? Porque a gente só falou do início de tudo. Isso. Então, em breve a gente vem falar um pouco mais com vocês sobre a trajetória do até aqui. E eu acredito também que a gente pode falar de onde estamos. Sim. E abrir parte do para onde estamos indo, né? Isso. E se você quer saber algo específico, né, que a gente possa compartilhar aqui, não deixe de comentar aí, né? Deixa nos comentários. Nos comentários, porque aí eu acho que vai ser legal pra gente também trazer, né, assuntos que sejam do interesse geral, curiosidades, coisas que a gente possa trocar aqui na mesa. Muito bom. Esse é o nosso tempo de mesa. Quero te convidar a comentar novamente, né, sobre um nome para esse podcast, para esse momento, para esse projeto. Sim. Se é GloriaCast, se é Pod Glória, enfim. Deixe sua criatividade exalar aqui também, assim como a da minha mãe. E te convidar para assistir os próximos vídeos. Sim. Deixar também outros comentários sobre indicações de assuntos, em formatos. Eu pensei, chamei até o AB para pegar um suporte para mim, que eu pensei em começar uma live do nada, que eu tenho esse costume. Mas se você acha interessante fazer isso em formato de live também, né? A gente participar ao vivo, comentários e tudo mais, enfim. Isso. Deixa aqui seu comentário. E se esse vídeo tá indo pro YouTube, clica no sininho, se inscreve no canal. Faz os troços que todo mundo pede pra fazer, que se não pedir fazer, você não faz. Que vai ajudar a gente a crescer, Dá né? o like. E é isso, ajuda a gente a crescer nesse aspecto também. Acho legal, sabe o que a gente faz também? Uma palavra do dia. Uma palavra do episódio. Sim. Qual a palavra de hoje? Tempo. Qual a palavra de hoje? Qual a palavra de hoje? Deixa uma palavra aí. Deixa uma palavra. Que você ouviu aqui e que pegou. E no próximo episódio a gente vai ler uma traz, palavra e dar continuidade a esse assunto. Legal, adorei. Um beijo.